característica que existe desde o nascimento do SUS é o seu subfinanciamento crônico. Só que o que está acontecendo agora é um pouco diferente. Você tem uma certa descontinuidade, porque com a aprovação da Emenda Constitucional 95, ano passado, de fato está em curso uma política de desmonte do Sistema Único de Saúde, que vai afetar os pilares, os pressupostos constitucionais do sistema, em torno da universalidade, da integralidade, da equidade e da participação social. Nós fizemos um estudo comparando a Emenda Constitucional 29 com a Emenda Constitucional 95, de 2003 a 2013, em valores de reais de 2015, a aplicação dessa política nesse período, nessa análise contrafactual, o SUS perderia em torno de 135 bilhões. O que significa isso na prática? O SUS rodou, o governo federal aplicou em 2015 em torno de 100 bilhões de reais. Então significaria, nesse período de 13 anos, que o SUS ficaria sem recursos durante um mês e um trimestre, um ano e um trimestre, perdão. Então essa política é uma política que tem como tendência a redução do gasto público total em saúde, porque isso vai afetar também os gastos dos estados e municípios, uma vez que o governo federal repassa 2/3 dos seus recursos para as esferas subnacionais. E pior, o modelo de financiamento da EC 95, mesmo com a economia crescendo, não necessariamente os gastos aplicados no setor saúde serão aumentados em função desse crescimento da economia. Então, a tendência é de sucateamento do SUS e provavelmente privatização do sistema. Em outras palavras, aumento dos gastos das famílias e dos empregadores com bens e serviços privados de saúde. Então é um cenário muito preocupante para aqueles que entendem a importância de um modelo de proteção social público universal na área da saúde. O SUS ele tem um perfil de oferta que é um perfil de oferta privado. Então você tem interesses privados fortes, consolidados, não só das corporações, mas dos prestadores hospitalares. E essas organizações, sejam os prestadores, sejam as corporações, eles fazem pressão sobre o fundo público. Então o que a gente está observando é que objetivamente quem vai ser mais prejudicado, de um lado, são os recursos humanos, até por conta da lei de responsabilidade fiscal, de um lado, e de outro, a atenção primária e a vigilância em saúde. Mas é claro que o conjunto das ações, é claro que a farmácia popular está fechando, o alto custo está com problema de acesso, os hospitais federais no Rio de Janeiro estão fechando, as urgências, as emergências, então afeta o conjunto do sistema. Mas na prática, né, existe uma diminuição de recursos com aqueles setores que têm menor poder de barganha. Bom, se essa política ela for derrotada, a primeira medida a ser proclamada é a revogação da Emenda Constitucional 95. Você precisa mudar esse modelo de financiamento. Mas a sua pergunta é, da onde tirar recursos hoje, uma vez que o déficit primário é muito grande, uma vez que a economia brasileira está em crise? A sugestão que nós estamos apresentando, dado pouco tempo que teríamos para ver os resultados, por exemplo, de uma reforma tributária ou de medidas no âmbito do Poder Executivo para elevar a arrecadação, é pegar uma parte, 10%, 15%, das reservas internacionais para aplicar num programa de emergência em torno do crescimento econômico e da criação de empregos. E essa política ela seria dinamizada em duas medidas, ou em dois campos. Irrigando os bancos públicos para ampliar o crédito e, de outro lado, nas políticas sociais. Na política de saúde em particular. Por quê?
porque mitiga os efeitos da crise sobre as classes populares e as classes médias, que estão mais doentes, não só por conta das arboviroses, mas porque existe uma situação de desemprego, existe uma situação de estresse, ou seja, as condições de vida pioram, então as condições de saúde tendem a piorar. Então seria uma forma de mitigar os efeitos da crise no curto prazo desses segmentos populacionais, mas mais do que isso, as políticas sociais, em particular a política de saúde, ela é intensiva em força de trabalho. Então, seria uma forma de você atacar o desemprego, de um lado, e reduzir, digamos assim, as desigualdades sociais ou de acessos à saúde e melhorar as condições de oferta dos serviços públicos de saúde. Então, a nossa ideia é que você faça esse investimento por meio da aplicação de recursos provenientes das reservas internacionais. A política de austeridade, ela é extremamente perversa, porque você, na verdade, você tem um quadro recessivo e você vende para a sociedade que reduzindo os gastos sociais e reduzindo o consumo das famílias, vai haver um aumento da poupança, e esse aumento da poupança, os capitalistas, os empresários vão ampliar o seu investimento e é isso que vai dinamizar a economia. Só que não é isso que tem acontecido. Você aplica uma política de austeridade para superar o problema da recessão, só que a economia não responde. Você continua com baixas taxas de crescimento ou com estagnação, sobretudo no caso brasileiro, que atravessa uma crise política de grandes proporções. Mais do que isso, na área da saúde você corta, você deixa de gastar, só que o problema de saúde decorrente dessa ausência de gastos, do ponto de vista mesmo da racionalidade de cortar recursos, ela é completamente sem sentido, porque você vai gastar mais recursos adiante para dar conta daquele problema de saúde que se agravou. Hipóteses: ou você não dá conta desse problema, o que significaria que o sociólogo David Stuckler tem razão, recessão fere, mas austeridade mata, ou você teria uma realocação dos recursos. Ao invés, você corta recurso, por exemplo, na atenção primária, e esse recurso que vai ser agravado, ele vai ser atendido no setor hospitalar privado, na média complexidade ou na internação. Então é extremamente perversa essa política, porque ela não promove crescimento de um lado, que permitiria a economia brasileira aumentar sua arrecadação e, portanto, ampliar os recursos voltados às políticas sociais. E, por outro lado, nessa política de não gastar no curto prazo, no fundo, significa gastar mais no longo prazo. Então, isso pode originar, de forma consciente ou não, uma política genocida, ou você pode, na verdade, a partir daí, estar realocando os recursos dentro dos parcos recursos públicos que hoje estão disponíveis.